Tá, a primeira página, ela surgiu como exatamente? Como é que a primeira página se manifestou e como é que eles entenderam esse método, então, para conseguir replicar ele mais vezes aí ao longo desses 25 anos? O que acontece? O livro explica que eles precisavam se manifestar num local geográfico específico, que desse muito mais a facilidade disso ser distribuído, disso ser defendido, disso ser ensinado. Então, a primeira coisa, o livro, ele recomenda que não se crie nenhuma religião em cima dele, Tá. não se crie nenhuma seita, nada em cima dele, e que simplesmente se aconteça grupos de estudo, para que aquilo seja compreendido para aqueles que estiverem buscando isso. Mas o livro é para toda a humanidade, entende? Ele traz uma unidade assim que eu nunca vi em nenhum outro conhecimento na Terra. E eu, por ter estudado tanto, por ter estudado tantas áreas, tanta coisa, quando eu achei isso eu falei, gente, para mim isso aqui é um refrigério, porque isso para mim me tira um peso assim gigantesco das minhas costas. Isso me dá uma compreensão que eu nunca tive antes. Então ele vem com pessoas capacitadas, ele vem com autoridades, ele vem com pessoas doutoradas. Céticos. Com pessoas que não acreditavam nessas coisas. E olha que curioso, tá? Como que começou a tua pergunta respondendo? Então, o Dr. William, ele mudou para Chicago, num certo local, num prédio, e havia uma senhora vizinha, na qual o marido dela, isso foi uma das situações, ele falava à noite. Ele começava a falar coisas, e que ela ficava abismada do que ele falava. E aí ela chamou, sabia que o Dr. William cuidava disso, e falou, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo com ele, né? E aí sim, essa pessoa, ele falava de coisas que ele nunca ouviu falar, que ele não compreendia. Depois ele detectou que ele não tinha nenhum conhecimento sobre aquilo, nem tinha cultura ou intelecto para compreender o que ele falava. Ele falava da estrutura cosmológica do universo. Entende? Dormindo à noite. De alguma forma ele tem que ser manifesto. Começou assim, depois foi mudando. E o início foi assim. Só que aí depois foi acontecendo isso que eu te falei, da materialização dentro do cofre. E aquilo veio de que forma? Através de perguntas e respostas. Simples assim. Só que eu quero dar uma mensagem assim. É curioso, mas não importa tanto como veio. O que mais importa é que mensagem que traz. O que isso faz diferença na minha consciência cósmica? E como isso pode mudar a realidade? Isso te ajuda a compreender vários fenômenos? Sim, ajuda. Porque você vai discernir outros fenômenos de forma diferente. Tu vai entender as pirâmides do Egito diferente. Tu vai entender quem eram os faraós, o que aconteceu. Tu vai entender coisas que tu entendia de um jeito, tinha uma perspectiva de um jeito, e tu vai ter uma outra perspectiva totalmente diferente da anterior. E isso é que é curioso. E isso é que faz você sentir aqui dentro, né? Então, existe uma dualidade? Existe. O livro ele vem para afastar o medo, a insegurança, as trevas, a ignorância, e vem para trazer a luz, vem para trazer o quê? Verdade, vem também dar compreensão do que é amor de verdade, né? Só para você ter ideia, 700 páginas do livro é dedicado a explicar praticamente em detalhes cada ano da vida de Jesus na Terra. E quando você lê aquilo, você fica muito impactado. Porque não tem nada que descreve em detalhes aquela história e por que ele escreve tão em detalhes. E você começa a perceber assim, mas o que isso tem a ver com os ETs? O que tem a ver com tudo isso? Cara, nós somos só um planetinha e uma raça vivendo aqui no cantinho do universo. Só que nós fomos escolhidos para que através da nossa fragilidade fosse manifesto uma consciência que vai impactar todo o universo. Não só esse planeta, mas todo o universo. Só que o ser humano, ele é o quê? Como diz meu amigo Marcos Damolim, ele não pôde estar aqui infelizmente, um abraço para ele, ele fala, nós somos planetas centrados. Nós somos egocêntricos. Nós achamos que nós somos os únicos. Nós achamos que não tem ninguém lá, ou até tem, mas está distante. Por quê? Porque nós não conseguimos acessar
às vezes, as realidades. Porque nós estamos acostumados, nós estamos na densidade da terceira dimensão. E aí, o que é necessário? Esse tipo de estrutura para que viesse dessa forma. E aí sim, o livro era para ter vindo antes de 1950. Né? Só que ele veio ser publicado depois da Segunda Guerra. Os reveladores orientaram da seguinte forma: nós não vamos publicar o livro agora, porque a humanidade vai passar por tempos difíceis. E aí sim veio a Primeira Guerra Mundial, né? Aliás, a Segunda Guerra Mundial. E aí depois foi lançado. Toda a organização dos documentos foi publicada. Então, o livro começou então a se materializar em torno de 1921. Por ali. E aí esse grupo de médicos, cientistas e céticos, eles faziam as perguntas, as páginas iam se materializando. Isso. E cada resposta era um ser diferente que dava e ele assinava. Então, por exemplo, perguntar qual que era o origem do universo, por exemplo. Aí Sim. se materializava um grupo de páginas ali dentro do cofre. Exatamente. E tinha no final uma assinatura que seria daquela ordem de ser. Daquela ordem de ser. Então são várias ordens de seres que funcionam com uma estrutura hierárquica. E cada um tem uma responsabilidade. Então, você imagina assim, como você fala, por exemplo, da Bíblia, é muito simples demais. Tipo, é os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins e os anciãos dos dias. O livro ele começa a detalhar a ordem de seres de uma forma extremamente organizada. Existem sim. O livro, por exemplo, ele cita o número exato de anjos operando no planeta naquele momento. Exato. Então existem sim os anjos que são responsáveis, e alguns confundem os anjos com os intermediários. Intermediários já é um outro tipo de ser que algumas pessoas confundem com os anjos, mas eles realmente ajudam os humanos no dia a dia. Existem os serafins que cuidam de pessoas exclusivas que têm uma missão muito importante na Terra. Então os serafins acompanham pessoas e acompanham grupos de pessoas também. Querubins, que já é mais elevado. E existem os anciãos dos dias, portadores da vida. Centenas de milhares de ordens de seres dentro de um universo. E o mais curioso, nós somos um planeta diante de milhões de planetas habitados. E nós estamos desligados dos circuitos espirituais desde a rebelião de Lúcifer. Por isso nós não enxergamos o mundo espiritual. O que é necessário? Sim, é necessário que aumentamos o nosso nível de consciência e de frequência para que o planeta possa estar muito mais próximo, aberto a receber mais ainda a verdade. Então existe uma verdade absoluta. Essa verdade ela existe. Existe uma organização cósmica do universo. O que mais me chamou a atenção nesse livro, por eu gostar tanto de astronomia também, foi como que funciona a organização cósmica do universo. Como que funciona aí o universo. Quando você vê os astrônomos falarem, por exemplo, eles falam que o universo está expandindo, sim, né? Só que o livro ele tem um raciocínio, ele mostra a verdade de uma forma assim maravilhosa. Os astrônomos, quando focam os telescópios, eles estão vendo sim o universo expandir para lá, porque é a área externa, né? Não sei se você pode mostrar a imagem ali, para a gente compreender. Vamos lá, vamos mostrar. Eu só queria fazer só uma perguntinha antes da gente já volta para essa né, o entendimento da expansão do universo. Quando que eles decidiram que eles poderiam parar de perguntar, ou quando que percebeu-se que o livro estava concluído? Teve um momento em que aquilo ali foi se finalizando, tá? Foi automaticamente, naturalmente finalizando, e a quarta parte ela veio de uma forma assim, trazer a revelação da vida de Jesus. Tá? A quarta parte do livro, as três partes do livro vão falando primeiro sobre a compreensão do universo, sobre a organização da deidade, o que é a diferença entre deidade, divindade e Deus. A deidade detém todo o poder da criação. Ela está no centro, não em cima. Ela está no centro. E existe uma sustentação gravitacional, física mesmo, de toda a realidade que existe, material. Nós estamos numa realidade material, existe um nível chamado nível moroncial e um nível chamado espiritual. Então esse negócio de que eu viro o espírito rapidamente, não é isso.
Primeiro você vai para um mundo morossial. Então existem 7 mundos das mansões. Jesus falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Existem 7 mundos das mansões. Você vai para o primeiro. Você morre, você vai para o primeiro. Se você acreditar, se você tiver algum tipo de crença, se você acreditar realmente em Deus, você sim vai para o primeiro mundo das mansões para ser curado, para ser tratado das suas dores emocionais. E depois sim tu vai evoluindo dos 7 mundos, até que você entre num planeta chamado Jerusalém, ou é mais conhecido como Nova Jerusalém. É um planeta. E ele está no centro desse sistema local. Então, tudo existe uma organização muito lógica. Então, terminou-se naturalmente e veio então, para finalizar o livro, veio todos os detalhes sobre a missão de Micael de Nébadon, que é o nome cósmico de Jesus. Você me perguntou, então o que é Urântia? Urântia é o nome que os criadores do planeta e do universo batizaram esse planeta. Então nós chamamos de Terra porque os seres vivos nasceram na Terra e tal. Mas o nome cósmico desse planeta é Urântia. O que significa Urântia? Significa aquele que veio da água. A água gera a vida. Então a preparação biológica do planeta, ela foi preparada para que houvesse uma vida consciente, né? Então, Urântia quer dizer isso, aquele que veio da água, né? E é falado que o nome do planeta cósmico, que é conhecido lá fora, é Urântia. Simples assim. Interessante. Então, seria o nome do nosso planeta segundo a perspectiva dos que estão Cósmica. Né, fora daqui. Exatamente. Então a gente chama de Terra quem está fora da Terra, quem é extraterrestre chama a Terra de Urântia. Então, quando alguém for abduzido e se perder pelo cosmos, e alguém perguntar, nossa, mas de onde você veio? Você não vai lá, eu vim do planeta Terra. Fala, eu vim de Urântia, daí vão saber que vão te trazer de volta para cá.